Yes, sexta-feira chegou e nós estamos celebrando essa semana inteira palavras ricas dessa luz, dessa vitória tão poderosa que é a vitória do candelabro. Se você não ouviu a palavra de domingo, às 19 horas, o último domingo, assista sobre essa palavra tão especial, rápida, compacta, mas cheia de revelação sobre o que esse candelabro representa. Segunda-feira eu ministrei também, a semana inteira as pessoas declararam, profetizaram e trouxeram palavras aí, cada um com a sua voz profética para liberar a tua vida. E hoje eu vim aqui para continuar essa liberação e falar para você que nessa semana da vitória do candelabro, nessa sexta-feira nós teremos essa vitória da luz por essa satisfação. Sim, encontrar uma satisfação na vitória da luz, porque o mundo que nós vivemos, ele é extremamente insatisfeito. Conversar com um aqui, conversar com outro ali, vai conversando e a insatisfação é nítido. Casamentos insatisfeitos, filhos insatisfeitos, pais insatisfeitos, insatisfeito no trabalho, o dono da empresa também está insatisfeito, há uma insatisfação geral. Por quê? Porque as pessoas fizeram as suas próprias escolhas e só há uma satisfação, que é na luz. E as pessoas tentam enxergar e olha, quando você está cego, não está vendo alguma coisa, dá uma agonia, né? Eu quero chegar em algum lugar, mas tateando, com mais dificuldade. Mas quando o Senhor Jesus, ele veio à Terra, Maria deu à luz a luz. Ela deu à luz a verdadeira luz. E a palavra do Senhor fala também de uma forma profética em Isaías, mas o Novo Testamento relata que a região da sombra da morte viu uma grande luz. Então havia uma grande luz, tinha uma estrela no Oriente para mostrar o caminho de onde estava aquela luz que tinha acabado de nascer. As palavras do Senhor são luz. Nos deu a graça de também nascermos dessa luz, de sermos filhos dessa luz. Então, toda a marca do Senhor Jesus é dessa verdadeira luz. E quantos viram a luz e não quiseram enxergar? E quantos estavam cegos nas suas próprias trevas e não deixaram que essa luz se manifestasse? E muitos conseguiram enxergar. E porque enxergaram por essa luz, como diz a palavra do Senhor, na tua luz vemos a luz. Porque tudo que se vê é luz. Se você pode enxergar, porque há uma luz nos teus olhos e você pode enxergar. E que essa luz verdadeira, essa luz que ninguém pode se esconder dela, se manifeste enquanto nós estivermos aqui nessa comunhão, porque essa também é a marca de quem anda na luz, de estar em comunhão uns com os outros, e é nessa luz que nós andamos, nessa luz que nós manifestamos o que carregamos, porque a palavra também fala que na comunhão, fala que desce um óleo precioso sobre a barba de Arão. Sabe que óleo é esse? O óleo da alegria, o óleo da comunhão, o óleo que deixa a lamparina acesa. Temos esse óleo, o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Declara isso. E o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Bênção é poder enxergar. Aleluia. Vida é ter essa luz dentro de nós, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos, Senhor, porque chegou esse dia de manifestar essa palavra que é luz, lâmpada para os nossos pés, Senhor, luz no nosso caminho. Andamos por essa luz. Senhor, meu Deus, tudo que é em trevas, Senhor, tudo que está em trevas, seja agora impactado pelo poder dessa luz, por essa frequência. Nós invocamos o haja luz do Senhor, essa luz, Senhor, que nos faz enxergar, o haja luz que é a própria palavra, trazendo à existência o que não existe, num lugar de abismo. Meu Deus, nós invocamos o Senhor, que é luz na nossa escuridão, invocamos o dia que vence a noite, invocamos a luz que vence as trevas, a vida que vence a morte, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, tudo começa mesmo com haja luz, houve luz. A palavra de Deus em Gênesis mostra que o Senhor criou tudo, né? E entre o versículo 1 e 2 de Gênesis 1, muita coisa aconteceu. A palavra de Deus muito rica, né? Em João 1 fala que no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia.
E ele fala aqui de João, né, um homem enviado por Deus. Ele veio para testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Então, João veio testificar essa luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito dessa luz. Era esta verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Aleluia. Irmão, que maravilhoso, né? E a palavra do Senhor rica mesmo dessa luz que é uma frequência. Então, no princípio, o Senhor declarou: haja luz e houve luz, e ele não estava falando do sol, porque ele criou o luzeiro depois. Mas, na verdade, ele estava falando dessa luz que é a própria glória de Deus, que é a própria palavra dele, porque no cenário que havia abismo e era escuridão, ele trouxe a sua palavra que é luz. Jesus é essa palavra, é o que materializa todas as coisas, porque todo visível veio a existir a partir de um invisível, que é uma palavra. Então a luz se manifesta, a manifestação dessa luz, dessa frequência. Glória a Deus, porque nós temos uma palavra tão rica para desfrutar hoje. Eu quero ler com vocês também João 3, no capítulo 3, no versículo 19, fala que a condenação é essa, que a luz ela veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em vez da luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Então aquele que está em trevas, ele não quer a luz, porque a luz manifesta todas as coisas, e ele se esconde dessa luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia! Para que se manifeste mesmo, porque nós temos essa luz. Quando falamos dessa luz, o que é essa luz? Senão a ativação do próprio Espírito em nós. Porque em Provérbios 20, 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então temos uma ativação no nosso espírito pela palavra de Deus. Então é a luz que conecta a luz, é uma energia poderosa que acende tudo. E não é assim quando você está estudando a palavra de Deus, vai descortinando uma coisa e outra, os véus vão sendo tirados, a energia do Espírito e a palavra, ela te energiza mesmo, né? Energiza, capacita, dá mesmo um entendimento e uma vida dentro de nós. E essa vida, ela te conduz, porque nós temos uma voz dentro de nós, e essa voz, que é o Espírito, é a nossa vida interior. Por isso que nós não estamos vivendo debaixo da lei, vivendo pela queda do homem, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se isso está certo, se isso está errado. A nossa resposta não é um certo e um errado. Nós temos uma luz que é o Espírito, que é a nossa vida interior, e ela responde. Por que essa vida interior responde? Porque está ligado ao Senhor, ao Espírito de Deus, ao trono de Deus. Então é sobre essa conexão. E você vai entender, porque aqui fala que veio um homem testificar a respeito dessa luz, que era João Batista. Esse homem que veio testificar da luz, que é Jesus, era Jesus, é Jesus, sempre será Jesus, porque a Jerusalém Celestial não vai precisar de sol, né? Porque o Cordeiro é a lâmpada, meu Deus, né? Então nós sabemos que é uma vitória da luz, daquilo que venceu a morte, que venceu as trevas, venceu essa escuridão, venceu a noite. Então, vemos que ele mesmo é essa luz. E o que ele manda avisar quando João Batista pergunta, né? Olha, estava preso, vai lá perguntar se era mesmo o Messias, quem havia de vir, né? E a resposta de Jesus é falar para João Batista que os coxos estão andando, fala para ele que os doentes estão sendo curados, que aos pobres está sendo pregado o evangelho e que os cegos estão enxergando, eles estão vendo a luz. E eu quero falar sobre essa luz, quero falar sobre essa verdade, porque a grande insatisfação desse mundo é a própria cegueira espiritual, é não enxergar a luz, é buscar a luz em tantas fontes artificiais, e a hora que apagou, não tem mais luz aqui. Só que quando eu estou falando da luz que é a própria glória de Deus, que é essa palavra imensurável, que não tem como reter, segurar, impedir, falar é minha, não, ela é expansiva. Então quando nós encontramos e temos uma experiência com essa luz, não dá mais para fechar os olhos. Aleluia. Irmãos, eu quero denunciar aqui 3 tipos de cegueira. E nós vamos ler os textos aqui e entender todas as coisas pela palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 3 e 4. E se o evangelho está encoberto,
é nos que estão perecendo que está encoberto, nos quais o Deus desta era cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? A incredulidade, o inimigo, o príncipe dessa era, cegou o pensamento, o entendimento dos incrédulos, para que eles não tenham uma experiência com a luz da palavra de Deus, com a luz do evangelho. E como que vivem as pessoas? Vivendo as suas próprias vontades. Estão cegos, não conseguem enxergar salvação no Senhor, não conseguem enxergar a vida de Cristo. Ou elas têm conceitos completamente distorcidos por causa dessa cegueira, né? De uma prisão, disso ou daquilo, enfim, quantas coisas que o inimigo coloca. Só que a verdade é que nós podemos enxergar. João 9, versículo 1. Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem esse pecou, nem os seus pais, mas nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Aleluia, aquilo que se manifesta é luz. É necessário que façamos as obras, e o título aqui desse texto que eu estou lendo fala assim: recupera a vista pela luz e unção da vida. Glória a Deus, porque é isso mesmo. A unção te faz enxergar. Essa unção que responde dentro de nós, que é esse Espírito. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez barro com a saliva e ungiu com o barro os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que se traduz por enviado, que é apostólico, é um tanque. Eu também já estive nesse tanque lá em Jerusalém. Foi ele, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, né, que antes tinham visto o mendigo, perguntavam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Alguns falavam que era, não sei o quê, porém ele respondia e dizia: sou eu. Foi um cara que teve a sua identidade completamente recuperada pela luz do Senhor. E quando nós vemos a incredulidade desse mundo, as pessoas não conseguem acreditar, né? Será que esse aqui é aquele cara que estava cego, agora ele está enxergando? Não, não pode ser. Tá, mas e quem que pecou? Porque a incredulidade é assim, né? Ela quer buscar alguma resposta óbvia, racional para alguma coisa, porque não consegue crer. E essa é a cegueira do mundo. Porque aquele homem que era cego enxergou. Olha, que ele não estava vendo o Senhor Jesus. E como que ele saiu até o tanque de Siloé andando com aquela saliva, aquela lama nos olhos, sem se ele não enxergava nada. Por quê? Porque o Espírito é ativado. Então, o Espírito, que é a lâmpada do Senhor, o conduziu. Ele foi enviado para a sua cura, porque ele estava indo para o tanque chamado Siloé, é o envio. Então, a incredulidade, ela é uma paralisia. Quando você começa a avançar no caminho, você vai enxergando o suprimento. Deus vai te mostrando, Deus vai te dando a realidade visível aos teus olhos e você discerne no teu espírito para não paralisar em nada. Enquanto as pessoas questionam: é esse ou é aquele ou não é? Mas será que é? Mas quem que curou? Como que foi? E as pessoas param para fazer perguntas, param para questionar, mas não questionam por uma busca da realidade, questionam para trazer paralisia pela própria incredulidade. É assim que o mundo vive, buscando justificativas, querendo falar isso ou aquilo porque estão envolvidos nessa incredulidade, mas que hoje os teus olhos se abram, que você rompa com tudo aquilo que é contra a fé. Nós andamos pela fé e a fé vence toda a incredulidade. A fé é a certeza daquilo que eu não estou enxergando, mas eu fui enviado para viver. Quantas coisas não estão agora palpáveis, não estão agora visíveis aos teus olhos, quantas coisas parece que estão encobertas. Mas a manifestação dessa luz, a tua satisfação por enxergar essa luz, que é inexplicável, é isso que vai encher o teu espírito para você continuar avançando. A nossa satisfação é que essa luz mora em nós. Aleluia! Essa luz, essa vida mora em nós. Essa palavra habita em nós. Glória a Deus. Aleluia! Toda incredulidade sendo denunciada aqui em nome de Jesus. Temos então a nossa satisfação
da vitória da luz, porque aquele homem se lavou. E isso é um significado forte, porque nós somos uma extração da própria terra que foi extraída da água. Se você ler em Gênesis 1, o Senhor fez o homem do pó da terra, de uma terra que foi uma extração das águas de juízo. Então nós temos isso, esse lodo, essa própria terra, e o Senhor Jesus fez uma lama, né, com a sua saliva e a terra, que é mesmo a marca da água com a terra, dando a esse homem esse envio. Sabe qual é o nosso envio? Um novo nascimento. Porque nós nascemos da água e do Espírito, dessa lâmpada que se acende em nós, dessa água que nos lava para que nós possamos enxergar novo. Aleluia! Então, a satisfação da vitória da luz é que nós somos filhos dessa luz por um novo nascimento. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. E você é Espírito. E essa é a satisfação da luz. Irmão, vencendo a incredulidade, nós entendemos Efésios 5:8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você tem essa satisfação que você é filho da luz. Você teve um novo nascimento. Você nasceu do Espírito e, portanto, a tua vitória é que você é filho da luz. Em segundo lugar, você vai vencer toda a religiosidade. Porque em Mateus 23, versículo 24, diz assim: guias cegos, que quais o mosquito, mas que engole o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pereceis, justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aqui ele continua denunciando: ai de vós, hipócritas, fariseus, religiosos, que nem entram e também não deixam outros entrarem, ficam na porta impedindo com as suas doutrinas, com as suas leis, com a sua religiosidade e não podem acessar a graça do Senhor. E isso é trevas, são guias cegos que não conseguem, ainda que viram a luz, não conseguem acessar essa luz. Olha que loucura! Como o Senhor vem para romper mesmo toda essa religiosidade, né? E é maravilhoso porque o Senhor, Ele nos faz enxergar tudo novo. A graça dele é maravilhosa. A lei quer exigir os sacrifícios, a lei quer exigir a purificação de um jeito terreno e exterior, quando ela é interior. A graça nos ensina isso. O homem se relaciona com a palavra de Deus como letra e acaba morrendo, e não como a vida, o espírito, né? Porque as palavras do Senhor são espírito e são vida, elas são o quê? Luz. Mas a religião faz com que as pessoas olhem para esse livro tão rico, misterioso, vivo, como se ele fosse um conjunto de leis, de regras para serem seguidas, para sermos aceitos por um mérito próprio. Só que não é nada disso. O Senhor vai romper essa cegueira na tua vida, essa religiosidade, porque a graça do Senhor é essa luz que te faz enxergar completamente diferente. Eu vi uma história ontem que eu achei incrível, né? Que acho que foi até um vídeo do Billy Graham, e ele falava assim, que ele estava andando com o filho dele e viu um formigueiro todo destruído. E o filho dele falou, se a gente pudesse ajudar essas formigas a reconstruírem a sua casa, né? As que estão feridas, machucadas, a gente pudesse ajudar, né? E o Billy Graham falou que qualquer ajuda do homem, ela é muito pesada, né? Porque só de encostar naquele formigueiro ia terminar de destruir o formigueiro. E que nós somos grandes demais, né? Desproporcionais, assim, para ajudar algo tão frágil. E ele usou esse exemplo para falar de Jesus, né? Que ele se esvazia da sua glória, porque em toda a sua glória, a sua luz inacessível. Nós não poderíamos acessar o Senhor. Nós ficaríamos cegos, queimaríamos, seríamos exterminados. Mas ele que se esvazia para ser um homem,
como se a gente se esvaziasse para ser uma formiga, para ajudar as formigas a enxergarem, né, a grandeza. E então ele usa esse exemplo, e isso é maravilhoso porque o próprio Deus, ele se esvazia de toda essa luz inacessível para entrar num ventre humano que espiritualmente explodiria, não teria como reter toda essa glória, mas para viver esse processo humano, para que nós pudéssemos acessar essa luz, enxergar essa luz. Mas a religiosidade não consegue enxergar essa luz, porque está presa nos seus conceitos, em como eles estavam aguardando o Messias que veio não era a imagem do que eles queriam, eles tinham uma outra ideia dessa luz, e eles valorizavam mais a sua própria ideia de como essa luz deveria iluminar do que como essa luz veio iluminar todo mundo. Mas glória a Deus que nós podemos acessar, e para denunciar essa religiosidade, eu quero ler Mateus 12, 22, que diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de modo que o mudo falava e via. Meu Deus, palavra forte e poderosa, quando nós enxergamos, aleluia, enxergamos essa vida, nessa totalidade, daquele homem que ele não podia nem falar e nem enxergar, ele era mudo e cego. Olha que louco que é a palavra do Senhor. Ele estava mostrando, então o Senhor viu que ele estava endemoniado. E a religião é o maior demônio que existe. E está alojado nas igrejas, na vida dos irmãos, que deveriam estar em unidade, porque é assim que anda quem está em unidade e quem testifica da luz em comunhão uns com os outros. Mas vivem com os seus demônios. Misericórdia. Mas o Senhor o libertou. E a satisfação da vitória da luz é exatamente ser testemunha dessa luz. Lá em Atos 4:20 diz assim: nós não podemos ficar quietos, porque falaram para os discípulos: cala a boca, para de falar, chega, né? E mesmo sendo açoitados, sendo ameaçados, né, de prisão, de morte, eles falaram: nós não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido. Então, eu tô falando porque eu tô enxergando essa luz. Eu não posso dizer que eu não tô enxergando. Eu não posso dizer que ela não me transformou e mudou tudo. Eu sou testemunha dessa luz. Aleluia. Em terceiro lugar, nós vamos denunciar agora, juntos aqui, toda a indiferença. Irmãos, tem uma coisa que eu não suporto, é a indiferença. Misericórdia. Eu não suporto a religiosidade, não suporto a incredulidade, mas a indiferença é uma coisa que... Misericórdia. Quantas pessoas são indiferentes ao que Deus está fazendo, à palavra que estão recebendo, ao momento que estão vivendo, à conexão que está acontecendo, né? Ou até indiferentes. Eu mandei esse link aqui, talvez muitos olharam para o link e falaram assim: eu não quero assistir, eu não quero ver o que ela tem para dizer. Né? Quantas pessoas ficam indiferentes a alguma coisa? Né? Ou, outro dia eu vejo. Sabe que às vezes não vai ter um outro dia, não vai ter uma outra chance. Não seja indiferente a tudo que o Senhor coloca diante dos teus olhos. Amém? E na indiferença, eu quero denunciar aqui a indiferença, porque o inimigo, ele quer que você fique aí. Jesus está passando e fica aí. E aqui nesse texto, e eu quero compartilhar Marcos 10 com vocês, e como essa palavra também, toda essa palavra me enriquece muito. Marcos 10, eu vou falando e é rico em nós, né? A palavra vai enchendo assim, é maravilhoso. Marcos 10, 46 fala assim: e chegaram a Jericó. Lembrando que Jericó é um lugar de resistência, né? A palavra de Deus fala que na época em que Josué estava ocupando e foi levar o povo para ocupar a terra prometida, a primícia era Jericó. A primeira cidade que eles iam entrar era Jericó, tanto que o Senhor falou que esse lugar ninguém deveria tocar em nada ali, porque era uma primícia. Mas havia uma grande resistência. Muros foram levantados, uma resistência absurda, e ninguém que estava em Jericó entrava ou saía. Ninguém que estava dentro nem que estava fora, né? Havia uma resistência muito grande. Imagina quantos gritos que não foram ouvidos, quantas coisas que não aconteceram, mas o Senhor deu uma estratégia para o povo de Deus, que eles rodeassem 7 vezes aqueles muros. E à medida que eles iam rodeando, eles não falavam, mas na última volta, que na verdade a última volta seriam 7 voltas completas, então eles dariam um grito poderoso. Aleluia. Sabe por que é esse grito? Porque nós não estamos indiferentes ao que Deus está fazendo.
Nós não estamos indiferentes ao que Deus está agindo, nos levando e nos conduzindo. Somos filhos da luz, somos testemunhas dessa luz e fomos chamados para essa luz. Então, esse homem aqui, ao sair Jesus de Jericó com os seus discípulos e a numerosa multidão, Bartimeu, mendigo, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam: fica quieto, né? Jesus nem está te ouvindo, cala a boca. Mas então ele gritava mais alto ainda, rompendo as resistências da indiferença, porque ele era cego e mendigo. Quem é que olhava para ele, irmão? Quem é que dava alguma coisa? Ele era desprezado pela indiferença das pessoas. Mas Jesus não é indiferente. Então, ele gritava mais alto, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus parando disse: chamai-o. Então, eles chamaram o cego, os indiferentes chamaram o cego, dizendo-lhe: tem ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e veio ter com Jesus. Aleluia! Porque ele tira aquela capa de indiferença, de uma identidade que foi colocada sobre ele distorcida, porque ele queria enxergar. Ele dá um salto: se eu sou cego, eu não sei, mas o Senhor está me chamando, uma luz está me atraindo, e é a própria luz do Senhor. Então, o Senhor pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele fala que eu recupere a vista. Sabe por que o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? O Senhor viu que ele estava cego. Porque o Senhor mostrou que não havia indiferença. Me fala qual é a tua vontade. Me fala qual é o teu desejo. Me fala o que arde aí no teu espírito. E ele pede para enxergar, que eu recupere a vista. Eu quero ver a luz, eu quero ver o sol, eu quero ver o Senhor. Amém? Então, o Senhor vence a indiferença, nos chamando. Olha quantas coisas que querem fazer com que você fique indiferente a algum cenário, mas tem uma voz te chamando. Essa voz é luz. Aleluia. Haja a luz do Senhor. Enxerga agora, percebe. O Senhor está mudando todas as coisas. E então o Senhor falou: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e seguia-o pelo caminho. Glória a Deus. Ele viu e quis seguir. Ele queria seguir aquela luz como a estrela no Oriente, mostrando que algo novo aconteceu, que uma salvação aconteceu, que a palavra do Senhor estava acessível para ele. E sabe que isso é o nosso chamado de 1 Pedro 2. Olha o que a palavra do Senhor fala. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor chamou Bartimeu das trevas. Ele tirou a capa, ele falou: tem misericórdia de mim. Ele invocou a humanidade de Jesus e acessou a divindade do Deus triuno. Ele falou: tem misericórdia de mim. E olha o que diz o versículo 10: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, não perceba o quanto essa palavra é rica, o quanto eu tenho a vitória dessa luz, desse candelabro, como há satisfação em nós, porque acessamos essa luz. Você é testemunha dessa luz, o Senhor te chamou para ser testemunha, para testificar dessa luz, porque ela se manifesta em você e Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor te chamou para enxergar, então você carrega uma filiação, aleluia, você carrega mesmo a marca de ser testemunha, porque esse óleo verte em você. Sabe o que é ser testemunha? É ser mártir, é ter um óleo derramando. Tinha duas testemunhas lá em Zacarias, quando você lê o texto daquele candelabro maravilhoso que vertia um óleo dourado, o que tinha lá duas testemunhas. Sabe quem é testemunha dessa luz? Quem está vertendo um óleo dourado de renúncia, de entrega, de reconhecer para que serve a sua vida, de se derramar diante do Senhor mesmo, de ter essa lâmpada acesa, porque esse óleo é a tua renúncia,
que deixe a luz acesa e você foi chamado. Aleluia por esse chamado. Aleluia porque você respondeu a esse chamado, tirou a capa que o mundo queria colocar sobre você, essa capa de indiferença, para que você agora faça toda a diferença, porque uma luz em qualquer ambiente, ela ilumina e chama a atenção e você vai manifestar a luz que vai atrair a todos. Senhor, eu quero profetizar essa palavra na vida dos meus irmãos. Haja luz e houve luz. Seja agora essa luz na mente dos teus filhos. Seja agora, Senhor, essa energia, Senhor, que vibra em nós, essa frequência que vibra em nós e nos energiza e traz agora a vida do interior. Em nome de Jesus, acende, Senhor, a tua lâmpada em cada um dos meus irmãos, que ninguém fique apagado, Senhor, que ninguém apague o Espírito, que ninguém amordace essa palavra, que ninguém anule, Senhor, aquilo que é tão vivo e tão poderoso. Nós queremos enxergar, estamos aqui, Senhor, os nossos olhos se abrem para enxergar essa luz, para essa luz refletir em nós a tua glória, Senhor, e nesse reflexo somos transformados de glória em glória, Senhor. Aleluia por essa transformação, Senhor. Visita os meus irmãos, Senhor, e dá essa vitória, tira a insatisfação do interior. Quantas obras mortas, Senhor. A obra morta são as obras da terra, das coisas terrenas, que não tem nada de eterno nelas, Senhor. Essas obras mortas, Senhor, são as obras da lei, são essas obras que nós viemos denunciar, Senhor, que são trevas e não podem fazer nada por ninguém. Mas queremos ser as obras do dia, as obras da luz. Queremos manifestar essa vida abundante em nós. Senhor, que os teus filhos sejam marcados por essa vida, por essa luz, por essa realidade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar aqui no finalzinho essa... tanta experiência, né? Glória a Deus. Eu não quero falar tudo, porque eu aprendi que nós temos raízes. E quanto mais a gente expõe essas raízes, e raiz não é uma coisa para ser exposta, a raiz é o que fica escondido. E ela que sustenta toda a planta, né? Há todo um trabalho da raiz de fixação, né? E de absorção de nutrientes, que é tão importante, mas se eu exponho essa raiz, ela pode secar, ela se perde e comprometo a planta inteira. Sabe que são raízes? As nossas experiências com Deus. É o que tu confia. Por muitas vezes, irmãos, eu contei as minhas experiências, eu falava com muita inocência e até ingenuidade das coisas que eu tinha vivido com o Senhor. Desde os meus 16 anos, eu vivo experiências com Deus assim, constantes, profundas, reais, de uma dependência completa, e por tantas coisas que eu vivi, eu tenho certeza, as pessoas que já viveram próximo a mim sabem dessas experiências, e por muitas vezes, ministrando até, contei as experiências, às vezes tão alegre, né, por alguma coisa que aconteceu, querendo compartilhar, mas com imaturidade, porque, na verdade, ó, inocência, ingenuidade e maturidade, porque, na verdade, elas são minhas com o Senhor, né? Então, ninguém sai expondo o seu tesouro, assim, com aquele colarzão de R$1 milhão, né? Não, tu acaba preservando isso, porque tá cheio de ladrão e salteador. Tá cheio de pessoa, né? Sempre tem pessoas com a sua má intenção, a sua inveja, as suas comparações, coisas tão vazias, e que vão te julgar pelo que tá nelas, e não por aquilo que te visitou. E eu vivi muitas coisas nesses últimos dias, mas em especial algo eu quero compartilhar aqui. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 6, e eu compartilhei isso, a gente teve na conferência, eu tive na conferência aqui dos irmãos no dia 12 e 13, né? Eu realmente, assim, eu não ia, porque não tinha conseguido carona para ir, estava com certas impossibilidades. Mas eu pedi para o Senhor que se Ele me desse um sinal, eu iria. Ele sabe que eu vou, Ele sabe que eu quero estar na comunhão dos irmãos, eu quero absorver palavra, eu amo a palavra de Deus. E é só o que eu amo de verdade, assim, com intensidade e com tudo que eu tenho e tudo mais. E eu pedi ao Senhor, né, esse sinal, Ele me deu o sinal e eu fui. E foi uma experiência incrível, já na ida, né, falando do Senhor para o motorista que estava me levando e coisas mesmo assim bem profundas, né. E aí, lá no lugar que a gente estava, também sendo amplamente suprida, eu sempre fui amplamente suprida pelo Senhor, sempre, em detalhes, mesmo vivendo a escassez em tantos cenários, assim, eu sempre desfrutei de uma abundância, eu sei que isso é a verdadeira vida. E hoje cada vez mais entendo isso, cada vez mais consigo nomear o que eu sempre vivi e até desenvolver tudo isso, né? E sendo isso a minha raiz, o que me firma, o que me faz entender em qualquer situação
que eu tô firmada. E nesses dias que eu estava lá, de repente eu não tinha onde dormir porque eu estava com Benjamin e lá não podia levar criança. Eu estava num cenário meio desfavorável aparentemente. E eu aprendi a descansar no Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu vou dormir onde o Senhor quiser. Esse céu e tá tudo aberto para mim, né? E eu fui abençoada. No dia seguinte, uma outra situação aconteceu, uma pessoa veio e semeou na minha vida um recurso de alguma coisa que eu não tinha comentado. E eu consegui suprir situações que eu nem podia imaginar. Na hora que eu fui embora, a gente já estava um pouco distante, né, do lugar, lá não tem sinal e tal, eu lembrei que eu esqueci meu celular. E, né, poderia ficar nervosa, né, e deveria, humanamente, terrenamente, seria a nossa reação. E eu pensei, com tudo que eu recebi, eu não posso ter uma reação que não seja adequada, né. Ué, se é para ficar sem celular, amém. Bom, Deus deu um desfecho e no fim da noite o celular estava aqui na minha casa. O Senhor, Ele é que tem o arranjo para tudo. Para tudo. E eu quero dizer que é para tudo. Então, eu li um texto lá na conferência que eu queria compartilhar com os irmãos lá e quero compartilhar contigo aqui. Essa palavra que sempre foi muito viva, ela é muito rica e ela é paradoxal, né? E extremamente real. E fala assim, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Sabe que a gente não precisa contar nossas experiências para todo mundo. Tu não precisa apresentar teu currículo, né? Teu currículo com Deus, teu currículo de vida com Deus, para que para que haja alguma aceitação. Ainda que tu seja desconhecido em algum cenário, o Senhor te conhece. É sobre essa aliança, é sobre essa intimidade. E ele fala como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. Como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Ele fala, Coríntios, Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, nosso coração está dilatado. Não estáis restringidos em nós, mas estáis restringidos no vosso interior. Na tua lâmpada está apagada, nos teus afetos. Meu Deus, acende essa lâmpada que é o Espírito do Senhor, vem para o Espírito. E ele fala isso, mas ora, como justa retribuição, né? Falo-vos como a filhos, né? Dilatai-vos também vós. Acende a tua lâmpada, se dilata aí. Para de ficar cheio de restrição. Sai das tuas restrições e viva no mover do Senhor de quem tem uma lâmpada acesa. A marca de Davi era essa, né? E os seus valentes lutaram por ele para que a lâmpada de Israel não se apagasse, para que ele não morresse. Olha que incrível, ele era uma figura profética mesmo do próprio Messias. Então que você seja um valente, para que essa lâmpada, que é o próprio Cristo dentro de você, não se apague, que você não apague esse espírito, que você não saia dessa porção tão maravilhosa. Diante de tudo isso eu quero te falar. Entregue a tua oferta, porque você carrega uma lâmpada muito poderosa. Não fique restrito a não tenho, não posso, as coisas terrenas. O Senhor quer te elevar, quer te colocar numa condição superior. Enxerga a partir dessa perspectiva. Nós estamos nas regiões celestiais. Você está na origem da luz. Como que você fica com esses olhos vendados, escurecidos e não consegue enxergar a solução, o caminho, o suprimento, gratidão? Meu Deus, olha, mas tá tudo horrível na minha vida, não tem coisa pior. Glória a Deus, quanto mais trevas você tá, mais fácil tá de você achar a luz. Porque numa escuridão, qualquer coisa vai brilhar muito. Qualquer sinal do Senhor vai ser uma grande esperança para você. Amém? E glória a Deus. Porque para a incredulidade, nós temos a fé, né? Eu falei da incredulidade e eu lembrei agora de 1 Coríntios 13, 13. Fé, esperança e amor. Para a incredulidade, você tem a fé, que é a certeza do que eu não estou enxergando. Para a religiosidade, você tem a esperança, porque você sabe, eu tenho Cristo em mim, essa graça mora em mim. Não é um monte de regra, um monte de lei, não. Eu tenho uma esperança viva dentro de mim, não uma esperança morta. E para a indiferença, nós temos o amor. Amém? Você vence com esse amor, que você ame ao Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem. A chave Pix está aí na tela, desde o início, agora estou deixando desde o início da ministração, que o Senhor fale com você, que você responda ao que Ele está te falando. Deus não está te pedindo um dinheiro,
Deus quer que você tenha experiências não servindo a Mamon, não servindo a dois senhores, mas servindo ao único Deus. Amém? Quero encerrar aqui com louvor que eu cantei já nas últimas 2 lives que eu fiz, que marcou muito. E eu já mudei o refrão de novo também. Eu tava hoje com a palavra, assim, ouvindo e acabei mudando algumas coisas. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi na sua morte me conformar para viver. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó. Para Deus o céu melhor, queimar nesse altar de incenso e sacrifício. Começará, já ouvi do princípio, estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente, anuncia novo dia que começa onde tudo termina. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi na sua morte me conformar para viver. Aprendi na sua morte me conformar para viver. Aprendi na sua morte. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Mudei de novo e cada vez que a gente vai tendo experiência com o Senhor, as coisas vão ficando mais profundas, a luz vai ficando cada vez mais forte, né? E fica impossível não manifestar essa luz. Amanhã eu tô na rádio, 8 horas da manhã, na Rádio Vinhedo Web, fica conectado. Para ouvir tem que baixar o aplicativo, sim, baixa o aplicativo. Se tiver alguma dúvida, acessa www.radiovinhedo.com.br e nós estamos aqui para manifestar essa luz. Se você quiser, enxergue, receba a vida e glória a Deus, Senhor, na tua luz vemos a luz. Um grande beijo, valeu demais, Shalom, Am Israel Hai, Adom Yeshua.